Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vento nos Peitos. Sejam bem-vindos a bordo da minha XRE300. Pois é, agora não é mais a CG99, é uma XRE300 que Deus preparou aí para o canal. Então é isso aí, pessoal, vamos com nós. Vou ir até ali a cidade de Campinas e vamos com nós nessa viagem. Nessa viagem aí nós vamos batendo um papo aí, e neste papo eu vou levar vou trazer um assunto bastante importante aí, para que nós possamos refletir. O assunto é a respeito de viver com uma deficiência física. Pois é, viver com uma deficiência física, neste mundo aí em que se idolatra a aparência, a força e a autonomia, isso aí pode ser um desafio diário. Muitas pessoas acabam carregando, além da limitação física, um peso ainda muito mais doloroso: a vergonha. Vergonha de ser visto, vergonha de depender de alguém, vergonha de não se encaixar nos padrões impostos aí pela sociedade. Mas essa vergonha, ela não vem de Deus. Ela nasce de uma visão distorcida do valor que o ser humano dá um para o outro. A palavra de Deus, ela nos ensina de forma clara e amorosa que o valor de uma pessoa não está em seu corpo, mas em sua identidade. E um dos exemplos mais marcantes dessa situação é a história de Mefibosete. Pois é, quem foi Mefibosete? Mefibosete, ele era filho de Jonatas e neto do rei Saul. Não me diga! Pois é, ele nasceu em um berço real, com um futuro promissor. Porém, quando ele ainda era criança, sofreu um acidente que o deixou aleijado dos 2 pés. Está ali no livro de 2 Samuel, no capítulo 4 e no versículo 4. De um instante para o outro, a vida de Mefibosete mudou completamente. Aquilo que parecia um destino de honra tornou-se, aos olhos humanos, um destino de exclusão. Por quê? Porque naquela época, uma deficiência física, ela era vista assim como um sinal de fraqueza, vergonha ou até mesmo de maldição. Por isso, Mefibosete foi escondido em Lodebar, um lugar assim cujo nome significa sem pasto ou sem palavra, sem valor. Ele cresceu acreditando que a sua condição o tornava indigno de qualquer honra. Tanto que, quando ele é chamado à presença do rei Davi, a sua reação não é de alegria, mas de medo. Diante do rei, Mefibosete se descreve como um cão morto. Essa frase revela o quanto ele havia internalizado a rejeição. Ele não se via como um príncipe, apesar de ser neto de rei, mas como alguém sem valor nenhum. A sua deficiência havia moldado a sua identidade, mas de forma errada. Pois é. No entanto, Davi mudou completamente essa narrativa, essa história aí. Por amor à aliança que havia feito com Jonatas, seu grande amigo e pai de Mefibosete, Davi não apenas poupa Mefibosete, como também o restaura. Pois é, ele devolve suas terras, ordena que os seus servos cuidem dele e, mais do que isso, convida Mefibosete a sentar-se à mesa do rei todos os dias. Aqui, nesse assunto, vem uma verdade muito poderosa. Quando Mefibosete se sentava à mesa do rei, suas pernas defeituosas ficavam escondidas ali por baixo da mesa. O que se via não era a sua limitação,
mas sua posição. Ele não era tratado como um deficiente, mas como filho. Então, isso nos ensina que Deus não nos define pelas nossas deficiências, mas pela nossa aliança com Ele. A limitação física, ela pode até existir, mas ela não anula propósito, dignidade ou chamado. Se você que está vendo esse vídeo tem aí alguma deficiência física, saiba disso com toda clareza. Você não é menos por causa disso. O seu valor não diminui. Sua identidade não é reduzida. Deus não errou ao permitir sua história. Ele continua sendo o Deus que chama, que usa, que honra e que restaura. A vergonha, ela não vem de Deus. Deus nunca pediu que você se escondesse em Lodebar. Ele te chama para sair do isolamento, para se levantar na identidade certa e para sentar-se à mesa. Não como um convidado qualquer, mas como alguém que merece honra. Assim como Mefibosete, talvez você tenha aprendido a se enxergar de forma pequena por causa das palavras dos outros, dos olhares ou até mesmo da rejeição. Mas hoje, Deus quer reescrever essa história. Ele quer que você pare de se apresentar como um cão morto e comece a viver como quem sabe que é alvo da graça de Deus. Porque no reino de Deus, o corpo pode até ter limitações, mas o propósito nunca. Agora, eu vou trazer aí alguns exemplos bíblicos de pessoas que tinham limitações, mas não foram limitadas por Deus. O primeiro é esse que eu já comentei aqui no vídeo, Mefibosete, aquele do qual eu falei. A deficiência dele não anulou a promessa de Deus. Aleijado dos pés, viveu escondido em Lodebar, se via como um cão morto. Deus o levou da exclusão para a mesa do rei. Então, que lição nós podemos aprender com essa história de Mefibosete? Que a deficiência, ela pode afetar o corpo, mas não revoga alianças feitas por Deus. Um outro exemplo é Moisés. Pois é, muitos não sabem, mas Moisés tinha uma limitação. A limitação na fala. Ele tinha limitação na fala, mas tinha autoridade no chamado. Moisés, ele tinha dificuldade para falar e tentou usar isso como desculpa para fugir do chamado que Deus tinha para ele. Ele falou assim: "Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente." Mas Deus respondeu para ele: "Quem fez a boca do homem?" Pois é. Então nós podemos tirar a seguinte lição: Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. A limitação, ela nunca surpreende a Deus. Mais um exemplo? Jacó. Jacó foi um manco que saiu vencedor. Jacó, ele lutou ali com um anjo do Senhor e saiu mancando, com o quadril deslocado. A marca daquela luta ali com o anjo, a marca ficou. A limitação permaneceu, porque ele continuou manco ali puxando da perna. Mas ele saiu ali com um novo nome, Israel. Então nós podemos tirar uma lição dessa história. A lição é que algumas marcas não são castigo, são memórias de um encontro com Deus. Um outro caso de limitação também, o cego Bartimeu. Bartimeu, ele era cego e mendigo. A multidão tentou ali
calá-lo quando ele ali gritava ali por misericórdia ali ao Filho de Deus. Mas ele gritou ainda muito mais alto. E ele gritava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós podemos tirar a seguinte lição dessa história do cego de Jericó. Quem entende a sua necessidade não se cala diante da rejeição. A fé não depende da visão. Mas aí, mais um exemplo. Paralítico de Cafarnaum. Antes de curar o corpo, Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Que lição nós tiramos disso? Que Jesus, ele vê primeiro a alma, e não a condição física. O amor de Deus, ele não começa na cura, ele começa no perdão. Então, são muitos exemplos bíblicos de pessoas que tinham limitações, mas que alcançaram aí a misericórdia de Deus. São muitos, muitos, muitos. Mas nós vamos ficar nesses, né? Nesses aí que eu já citei. Então, diante disso tudo, nós podemos tirar a seguinte conclusão: Deus nunca teve dificuldade em usar pessoas com limitações. Ele sempre teve dificuldade em usar pessoas que acham que não tem nenhuma limitação. A Bíblia, ela não é um livro aí de super-humanos, é um livro de pessoas limitadas, sendo usadas por um Deus ilimitado. O corpo pode até ter marcas, mas a fala pode falhar, a visão pode faltar, mas o propósito de Deus nunca manca. Pois é, esse aí é o vídeo que eu queria fazer a respeito desta situação, porque muitas das vezes no dia a dia nós vemos pessoas aí que têm vergonha das limitações que têm, de alguma deficiência física que tem, e fica se escondendo, ou às vezes são até escondidas aí pelos parentes devido àquela limitação. Mas como nós já dissemos aqui neste vídeo, Deus, ele não nos esconde. Mesmo com as nossas limitações, ele nos faz brilhar diante daquele que acha que não tem limitação. Pois é, acabamos de passar aqui pelo pedágio, né? Nós falamos pedágio de Jaguariúna, mas aqui já pertence a Campinas, tá bom? Estamos aqui na ESP 340, estou indo para Campinas para resolver ali alguns... fazer um exame, né, na verdade. E então é isso aí. Estamos já quase chegando na cidade de Campinas. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas para que todos possam estar aí conversando com nós aí a respeito destes assuntos. Então é isso aí, acione o sininho de notificações. Deixe aí o seu comentário a respeito deste assunto, tá bom? Então fiquem com Deus. Hoje o movimento aqui na rodovia está bem tranquilo, não está muito movimentada. É um dia de semana, mas já passamos aí do meio-dia. O trânsito, por enquanto, está bem tranquilo. Estamos quase chegando na cidade de Campinas. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Grande abraço. Valeu, falou, fui. Tchau. Fiquem com Deus.